Olá, namastê, muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso básico do Despertar da Consciência. Então, para dar continuidade, é muito necessário que você tenha visto a primeira aula, tá? Tenha visto e feito também os exercícios que a gente solicitou, recomendou lá, né? Para que o curso faça sentido para você, tá? Porque uma aula vai ser interligada na outra. Uma aula vai contribuir com a outra anterior, então por isso que é necessário o seu comprometimento. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso personagem ilusório, sobre o nosso ego e sobre como começar a liderar as mudanças na nossa vida, tá? O autoconhecimento ele é a chave principal para que a gente comece a mudar a nossa vida, comece a perceber a nossa vida de maneira diferente, dar respostas diferentes para a nossa vida, conduzi-la de uma forma diferente, harmônica e também ter maestria, né? Sermos autênticos em nossas vidas. Então, a aula de hoje traz um pouquinho de tudo isso pra gente, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui um material e iremos complementando aqui. Personagem ilusório. O personagem é algo necessário durante o seu tempo encarnado na forma humana, mas sua real utilidade precisa ser percebida pela pessoa, para que o personagem não seja confundido com quem você realmente é. Normalmente, é exatamente isso que fazemos com nossos personagens. Cometemos um erro grave, caindo na ilusão de que nossos personagens são aquilo que somos em verdade. E não é só isso. Também cometemos um erro muito maior confundindo as outras pessoas com os personagens delas. Então criamos atritos entre um e outro porque não concordamos com o ideal do outro, porque julgamos o outro, porque colocamos características que diferem um do outro, porque um é negro, índio, japonês, pobre, rico, gordo, magro. Nós vamos taxando esses personagens, formando esses personagens cheios de julgamentos e preconceitos, e não é isso que nós realmente somos. Então, não importa se você é do tipo que se enfurece e magoa as pessoas com facilidade, ou se você é do tipo que deixa a timidez e o medo obstruírem seu aproveitamento das oportunidades que aparecem. Ou se você é do tipo que recorre à mentira com frequência exagerada para não terminar por baixo em várias ocasiões. Ou se você é do tipo que deixa a ansiedade te impedir de te manter no momento presente ou tirando seu sono todas as noites. Ou se você tem alguma outra característica que percebe que precisa mudar, mas por muito tempo você acreditou que essa mudança não seria possível. Você passou todo esse tempo crendo que o seu personagem sempre foi você e que isso não poderia mudar. Então aí a gente vê um breve resumo sobre o personagem que a gente acha que é e o personagem que a gente rotula nas outras pessoas, baseados dos nossos pré-julgamentos, dos nossos preconceitos sobre os outros. E eu vi uma aula também muito interessante falando, né, que muitas pessoas elas se dizem ser aquilo que são culpando o seu signo. Tem pessoas que culpam o seu signo. Eu sou ciumenta excessivamente porque eu sou do tal signo. E lá no horóscopo sempre fala sobre isso, porque eu sou uma pessoa ciumenta, impulsiva e tudo mais. Então a pessoa determina aquilo para a vida dela e ela começa a agir daquela forma. Ela nem se conhece, ela nem entende os seus valores, ela não sabe sobre a sua essência, mas baseada em algo que a sociedade rotulou, ela leva aquilo para a vida dela e vive aquele personagem, né? Ou ela se identifica com algum personagem de alguma história, de alguma novela, enfim, ou até de uma música muitas vezes, e acaba se identificando com aquela situação e agindo exatamente como aquilo está mostrando para ela, né? A gente, né, muitas vezes fez isso ou faz isso sem perceber. Então, a gente é muito manipulável, principalmente pelas redes, pela mídia, né? Pelas crenças religiosas, pela família.
Enfim, né? É um assunto muito amplo, muito vasto, né? E aqui o curso ele vai ser o básico para você começar a olhar para isso e começar a mudar isso também, que é o principal foco, né, do autoconhecimento, é a mudança. Você se permitir mudar para alcançar a sua melhor versão. Mas lembrando sempre que um processo de autoconhecimento ele nunca termina, porque sempre tem algo a lapidarmos dentro da gente. Sempre vai ter uma sombra a ser trazida para a luz, sempre vai ter que ter uma luz que a gente precisa, como é que se fala? Não é domar, mas equilibrar ela ali para que ela não brilhe tanto, vamos dizer assim, que ela não se doe tanto, que ela não faça tanto, entendem? A gente sempre vai ter que estar equalizando a nossa vida, né? Então aqui com esses conteúdos eu quero trazer para vocês o básico para que vocês comecem a olhar para isso. Então é bom, como eu já comentei, vocês terem caderninhos e irem anotando coisas que vocês acham importante, que vai ajudar muito a facilitar esse processo, tá? Então vamos para a segunda parte aqui do material, liderando a transformação interior. Se você não precisa ver seu eu ilusório, o seu personagem como um inimigo, como algumas pessoas ou crianças sugerem. Ah, você é um pecador. Ah, você é um fofoqueiro, você é um errante. Enfim, formados por vários egos, né? Como muito orgulho, outros com muita vaidade, ira, ganância, timidez, medos, traumas, complexos. Você não precisa levar isso como um inimigo, levar a ferro e fogo. É comum ouvir expressões como: você tem que acabar com o seu ego, destruir o seu ego, eliminar o seu ego. A gente escuta muito isso, né? Algumas até seitas religiosas falam muito sobre isso. E eu confesso para vocês que eu luto muito e acabei até levando alguns puxões de orelha da espiritualidade, porque a gente é sim um ser espiritual vivenciando a vida terrena, mas a gente precisa também vivenciar a vida terrena, a gente precisa sentir os sentimentos carnais, né? Claro, com equilíbrio, com harmonia, não prejudicando as outras pessoas, enfim, né? Para resumir, mas a gente precisa sim dar espaço para que o nosso ego se manifeste, a gente precisa dar espaço para que os nossos desejos carnais se manifestem, porque não tem como negar isso, a gente precisa evoluir, e a gente só vai evoluir quando a gente errar e olhar para aquele erro e mudar aquilo. Não existe uma fórmula mágica, uma fórmula secreta de transformação sem passar pela, entre aspas, dor ou por algum momento de dificuldade, algum momento de reflexão. E esse momento de reflexão ele dói, muitas das vezes ele dói, mas ele é muito beneficente para a nossa vida, porque é ali que a gente começa a perceber o quanto a gente evoluiu. A gente começa a perceber a chance de evoluir com aquela situação, então é uma dor recompensável, né? Então, no contexto, o ego se refere ao seu eu ilusório, mas você não tem que ser violento com o ego de forma alguma. Mas você pode e deve dar-lhe instruções. Aí que está a liderança, né? A violência, encarar frente a frente, não aceitar, resistir, é colocar o foco e atenção naquilo. E assim você está reforçando, alimentando aquilo que você não quer. Se você não quer que aquela coisa ruim permaneça, você não deve colocar o foco naquilo e brigar com aquilo. Muito pelo contrário, você tem que emanar luz, amor, carinho. É o que é muito difícil de haver nessa compreensão, pois nós nos julgamos, nos culpamos, nos condenamos pelos nossos defeitos, né? Pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, a gente fica ali se martirizando. E isso muitas vezes está no inconsciente e agimos assim por imitação da família, da sociedade. Nós acreditávamos que deveria ser assim, formando uma couraça para se defender de algumas coisas. Então nós temos que compreender e trabalhar com amor e carinho
e não com violência ou punição contra nós mesmos. Você só precisa aprender a ter controle da sua mente, das suas emoções e não mais agir como esse personagem acreditava ser. Aquela única forma de viver. Você começa a se auto-observar, autoconhecer para descobrir por que você está agindo, reagindo de determinada forma, a qual você mesmo não gosta de ser assim e mesmo assim continua sendo. Acolha e compreenda o seu eu ilusório, o seu personagem com quem você acolhe e perceba, como se fosse uma criança, perceba o que precisa mudar, o que precisa acontecer ali de cuidado, de carinho, de observação, o que é verdade naquela criança, que é o teu eu ilusório, o que é mentira, o que condiz com o que você pensa agora, depois de algumas reflexões, o que não, né? Fica olhando para isso, tá? A gente vai fazer um exercício essa semana referente a esse tema, tá? Para que você consiga ver isso com maestria, tá? Então, tudo isso que nós somos, nós vemos e muitas vezes não gostamos, e que muitas vezes temos orgulho desse jeito que somos, é uma realidade que nós criamos devido a condições familiares, sociais, como já falamos. E isso realmente não é a nossa verdade. Não é isso que nós fomos pré-moldados. Esse aprendizado é uma responsabilidade para você, para cada um de nós. O eu ilusório, que é um personagem, passa por mudanças o tempo inteiro, durante a sua vida, sem que você consiga notar. Ele muda e se reconstrói sempre que você vive uma experiência extremamente agradável ou extremamente desagradável para você. E às vezes até experiências que você não se lembra mais depois. Fica lá no seu inconsciente e você muda de personalidade por várias e várias vezes na vida devido a esses traumas complexos, bloqueios, sentimentos de culpa que são colocados e que ficam ali guardadinhos. E nós não temos lembranças disso. E inclusive não sabemos por que reagimos ou agimos de determinada forma. E foi assim desde que você nasceu e encarnou aqui. Mas você pode e deve liderar e protagonizar essas mudanças do seu eu. Elas não precisam ser mais inconscientes. Tomando consciência que você faz escolhas a todo momento, escolhendo com consciência, também terá os resultados de tudo na sua vida em perfeita harmonia e equilíbrio, e que o combustível que você vai precisar nessa direção é a vontade. O maior combustível da nossa mudança é a nossa vontade. Força de vontade para se reconhecer, se autoconhecer e poder mudar para a melhor, a sua melhor versão. Ter uma vida próspera, feliz, saudável, conhecer quem você realmente é. Conhecer a tua essência, o teu chamado. Você é o único responsável pela realidade que cria constantemente em sua vida, porque constantemente estamos fazendo escolhas em nossas vidas. Aí que está, né? Quem você escolhe ser? Essa vai ser a reflexão, né? Esse vai ser o nosso exercício dessa semana. Você vai escrever: quem sou eu agora? Quais as tuas características, os teus gostos, os teus costumes? O que você acha que você faz de errado ainda? Que você sente de errado, que você fala de errado, que você pensa de errado? E quem você quer ser? Quem você almeja ser na sua vida? Por exemplo, eu sou muito ciumenta, sou muito impulsiva, eu ajo muito na hora da raiva, eu falo muitas coisas na hora da raiva e depois eu me arrependo. E eu quero mudar isso em mim, né? Enfim, você vai escrever ali tudo o que você é hoje, quem você é hoje, sem esconder nada, sem camuflar nada, até porque é só você que vai ler esse material. Então, pode ser bem sincero ali com você, coloca quem você é. Sou fulana de tal, meu mais comportamentalmente falando, tá? Porque a gente já falou quem eu sou lá, de nome, idade, onde moro, com quem trabalho.
Nessa aula a gente vai fazer quem você é, qual o teu eu ilusório, qual a tua personagem no dia de hoje, ou quem você foi forçada a ser, tá? Seja bem aberto, bem sincero. Eu fui obrigada a ser uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa extremamente dependente financeiramente, uma pessoa totalmente sem poder ter estudado aquilo que eu gostava, porque sempre me falaram que eu não podia, então hoje eu trabalho com algo que eu não gosto porque eu não tive oportunidade de estudar, enfim, e eu reclamo muito disso. Perceba ali o que você está fazendo de errado nessa história, tá? De errado. Aí depois você vai colocar numa segunda folha quem eu desejo ser, tá? Eu desejo ser uma profissional de tal área, muito bem remunerada, sem vergonhas, tá? Sem, assim, limitações. Coloca o que você realmente quer para sua vida, quem você realmente quer ser, tá? Não é o que você quer ter. Eu quero uma casa e um carro. Não. É quem eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não se preocupa com a opinião dos outros. Eu quero ser uma pessoa que tenha muito amor próprio, muita autoestima. Eu quero ser uma pessoa bem vista nos outros lugares, bem recebida, porque até então eu não tive essa sensação. Parece que aonde eu chego as pessoas não vão com a minha cara. Enfim, coloca ali quem você quer ser, tá? Quem você é, quem que é o teu eu ilusório, o teu ego ali, tá? Sou muito ciumenta, sou muito gananciosa, eu sou muito mão de vaca, eu sou muito preguiçosa, procrastinadora, eu sou muito reclamona, uma pessoa muito negativa, eu sou uma pessoa muito vingativa, eu sou uma pessoa muito fofoqueira, eu sou uma pessoa que se importa muito com a vida dos outros e uma pessoa que adora saber da vida dos outros. Enfim, quem é o teu eu ilusório? Sem julgamentos, tá? Seja bem sincero e comece a observar a tua vida até agora. Quem é o teu eu falso, o teu personagem? E qual eu consciente você quer ser, tá? Esse vai ser o exercício. E com isso, fazendo o exercício, vocês já vão perceber que vocês já vão começar a domar o teu eu falso ali, o teu eu ilusório. Você já vai começar a ter as chaves, vamos dizer assim, para que você consiga ir percebendo, olha, eu tô fofocando agora, isso não é legal. Isso não é legal, não é uma atitude de boa vibração de uma pessoa que está buscando evoluir, então eu vou parar com isso. Você já vai cortando ali o teu eu ilusório, né, o teu ego irracional, você já vai limitando ele ali e reeducando ele para ser aquela pessoa que só fala bem dos outros, né? Em vez de ser aquela pessoa que só fala mal, você vai educar a tua consciência com sabedoria para que seja uma pessoa que fale bem dos outros. Ou que se você não quer falar bem, mas pelo menos não fale nada. Nem bem nem mal, fique neutro, cuide de você, da sua vida, tá? São exemplos aqui, tá, pessoal? Mas isso é autoconhecimento. É você observar tuas sombras, trazê-las para a luz, tá? É basicamente esse o exercício da aula 2, liderando a sua mudança interior. É você que vai liderar esse processo. Não existe terceirização nesse processo, não existe terapia mágica, não existe profissional mágico, não existe meditação mágica, não existe remédio mágico, não existe nada disso que vai mudar o teu eu interior, que vai resgatar o teu poder pessoal, que vai resgatar ou que vai criar uma nova versão tua, mais atualizada, mais poderosa, mais educada, mais sensível, mais iluminada, enfim, é você mesmo que vai ter que olhar ali para tua sombra e transformar ela em luz, tá? Então, o exercício da aula 2 é esse, liderando a sua mudança interior. Quem eu sou? Personagem. Quem eu quero ser conscientemente, quem eu escolho ser conscientemente, tá? Então façam esse exercício sem limitações de número, de folhas, de páginas, enfim. Façam,
que daí na terça-feira a gente vai trazer algumas reflexões. Quem quiser compartilhar, falar um pouco, tirar dúvidas referentes a esse assunto, fique bem à vontade. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais. Namastê!